Olá pessoal, tudo bem? Vamos para mais uma reflexão? Vamos lá! Então, a nossa reflexão hoje é diante de uma pergunta: a igreja é de esquerda ou é de direita? Bom, de esquerda a igreja não pode ser, né? Nós sabemos muito bem disso. Olha o que diz o Papa Pio XI a respeito do socialismo. Esquerda é socialismo, comunismo, né? Então olha o que diz o Papa Pio XI. Socialismo religioso, socialismo católico, são termos contraditórios. Ninguém pode ser, ao mesmo tempo, um bom católico e verdadeiro socialista. Papa Pio XI, na encíclica 40º ano. Então fica claro que não dá para você ser socialista, comunista, todas essas coisas da esquerda e dizer que você é um católico. É incompatível com a fé. Ah, então a igreja é de direita? Não, também a igreja não é de direita. Talvez seja um susto para algumas pessoas do que eu estou dizendo. Gente, é que nós precisamos entender o seguinte: direita ou esquerda são concepções ideológicas. A igreja não é baseada em ideologia, a igreja é baseada no evangelho. Por isso que ela não pode ser nem de esquerda nem de direita. A esquerda, as coisas da esquerda, socialismo, comunismo, são incompatíveis, já vimos isso. A direita tem coisas boas no pensamento ideológico da direita? Tem. Por exemplo, conservadorismo, valorização da família, valorização de valores, tradição. Isso é algo muito interessante para nós e nós defendemos essas bandeiras como católicos. Né? O fato da direita ideologicamente ser contra a esquerda também é outro fato interessante. Né? Agora, tem certas situações, certa parte da ideologia dentro da direita que não dá para ser aceita pela igreja. Por exemplo, a questão do liberalismo. O liberalismo pode ser o liberalismo econômico, que basicamente é dizer o seguinte: o mercado ele se autorrege, o mercado não precisa de valores morais. Isso é um perigo, a igreja não pode aceitar isso. Deixar uma economia baseada somente em valores de mercado, sem valores morais para gerenciar essa economia. O Papa Bento XVI, por exemplo, ele nos alertou sobre isso. Vou ler um pedacinho aqui do que ele nos fala. A convicção da exigência de autonomia para a economia, que não deve aceitar influências de caráter moral, impeliu o homem a abusar dos instrumentos econômicos, até mesmo de forma destrutiva. Então aqui o Papa está se dizendo em relação ao liberalismo. Né? Isso está na encíclica Caritas in Veritatis do Papa Bento XVI. Então a economia ela precisa de valores, caso contrário, a pessoa mais simples, o pobre, é deixado de lado e jogado para escanteio, só se pensa em lucros e não se pensa também no respeito ao outro. Né? Então esse liberalismo, dito de direita, a igreja não pode aceitar. Assim como o liberalismo moral, que é uma outra faceta do liberalismo. O que é o liberalismo moral? É uma deturpação da liberdade humana, dizendo basicamente que cada pessoa, o indivíduo, ele é livre para escolher o certo e o errado. Em questões muito importantes, por exemplo, a questão da vida, do aborto. O liberal ele vai dizer, não, cada um escolhe se é a favor ou contra o aborto. Um presidente que seja liberal, por exemplo, nesse modo de pensar, ele vai assinar uma lei a favor do aborto, porque ele pode dizer que cada um tem a sua liberdade de escolha. Gente, a vida é um princípio fundamental. Não é que cada um decide o que é certo, o que é errado, se é certo ou errado tirar uma criança, tirar a vida de um bebê indefeso. É uma questão clara que é um princípio fundamental aqui que está em jogo. Assim como outros princípios em relação à família, liberalização das drogas. Né? O liberal ele vai dizer que cada um decide se quer fumar droga, fumar maconha, usar crack. Então a pessoa se destrói nesse pensamento liberal, que é um pensamento que não valoriza de fato, como pretende, a questão da liberdade. Então, por isso que a igreja não é nem de direita nem de esquerda, a igreja é pelos valores do evangelho. Tudo que tiver relacionado aos valores do evangelho, a igreja apoia. Aquilo que vai contra, valores de família, valores da vida, valores da pessoa, aí não dá para a igreja aceitar. Né? Então essa foi a nossa reflexão nesse dia de hoje. Deus abençoe você e toda a sua família.